Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Algumas vezes nós estamos tão atentos a uma determinada coisa que nós simplesmente não conseguimos ver outras. Às vezes, por exemplo, nós podemos estar tão atentos numa tarefa que nós estamos realizando que não percebemos que alguém se aproximou de nós. Talvez isso já tenha acontecido com você, alguma experiência parecida com essa em algum momento. E algo parecido pode acontecer também com as nossas emoções, a ponto de nos levar à ansiedade. E é isso que nós veremos no texto da nossa devocional de hoje, que está lá em Mateus, capítulo 6, versículos 25 até o 30, que diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Meus queridos, Jesus ele fala no contexto a respeito das prioridades, a respeito dos tesouros do nosso coração, que podem muitas vezes ocupar o lugar de Deus em nossa vida. E ele faz menção especial às coisas materiais, indicando o potencial que elas têm de ocupar essa prioridade no nosso coração, de se tornar o tesouro no nosso coração. E é nesse contexto que Jesus deixa mais alguns ensinamentos sobre a ansiedade. E o primeiro deles é que nós não devemos ficar atentos demais às coisas básicas. No versículo 25, ele diz: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos quanto ao que vestir. Então, meus queridos, Jesus ele divide aqui as áreas de ansiedade em duas principais. Ele fala da preocupação com a própria vida, e a referência aqui é aquilo que mantém a nossa vida, né? Por isso que Jesus fala sobre comida e bebida. E, em segundo lugar, ele fala da ansiedade com o próprio corpo. Aqui a referência é aquilo que cuida e protege o corpo. Então, por isso, Jesus fala sobre roupas. Existem outras áreas que podem ser áreas de preocupação, de ansiedade? A resposta é sim, existem. Só que Jesus está focando aqui especificamente nas questões materiais básicas, porque ele está falando de acordo com o contexto no qual ele fala sobre o dinheiro, sobre os bens, sobre os tesouros materiais, sobre as riquezas deste mundo, né? Nós não devemos dar atenção mais do que necessário a essas coisas, porque elas podem nos desviar de ver o que realmente importa. Em segundo lugar, Jesus diz que nós não devemos ficar atentos demais às coisas erradas. No versículo 25 ainda, ele diz: não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Então, de maneira bem clara, Jesus está mostrando aqui para nós que a vida é mais importante do que a comida que mantém o corpo, né, que mantém essa vida. E o corpo é mais importante do que a roupa que protege o corpo. Só que é muito fácil acontecer de a comida e a roupa se tornarem mais importantes do que a vida e o corpo. E quando isso acontece, eu não fico satisfeito com o arroz e feijão.
Eu quero alimentos saborosos que me satisfazem, que me deem prazer. Eu não fico satisfeito com uma camisa e uma calça simples. Eu quero roupas de marca. O mundo valoriza essas coisas, o mundo vive atrás dessas coisas e fica ansioso quando não tem. Né? Agora, não é errado ter essas coisas, né? Mas aqui no caso, a comida e a roupa que deveriam servir a vida e o corpo acabam se tornando nossos senhores e nós passamos a servi-los. E essa inversão de prioridade acaba gerando ansiedade no coração do ser humano. Quando essa inversão acontece, ao invés de nós ficarmos tranquilos porque nós temos o básico para comer e a roupa básica para vestir, nós ficamos ansiosos, porque talvez nós não conseguimos o padrão de alimentação que nós criamos e que nós gostamos. E talvez nós também não tenhamos as roupas bonitas que nós gostaríamos de ter. O nosso foco, se ele for apenas o corpo e a vida, nós vamos ficar satisfeitos com o alimento, qualquer que seja ele, ou com a roupa, independente da marca que ela tiver. Em terceiro lugar, Jesus nos ensina que nós não devemos então ficar atentos a essas coisas básicas erradas para não deixar de ver o cuidado de Deus com nossa vida. Nós podemos ficar tão focados nas coisas que nós deixamos de ver Deus agindo para cuidar das nossas vidas. Jesus mostra o exemplo das aves. Ele fala do cuidado de Deus usando o exemplo das aves. Apesar do fato de que as aves não semeiam, não colhem, não armazenam, Deus cuida delas e as alimenta. O argumento de Jesus é que se nós valemos muito mais do que as aves, será que Deus não dará também para nós o alimento? Só que às vezes nós estamos tão atentos para outras coisas que nós não enxergamos isso. Jesus também usa o exemplo dos lírios. Os lírios são flores frágeis, passageiras, mas Deus as veste de maneira mais bela do que o mais rico dos reis. Ele usa o exemplo de Salomão. Se nós valemos mais do que os lírios, será que Deus também não dará o que vestir para nós? Só que muitas vezes estamos tanto atentos para outras coisas que deixamos de ver isso. Meus queridos, o cidadão do reino, ele não fica distraído com as coisas materiais a ponto de não enxergar o cuidado de Deus com a sua vida. Então, diante disso, meus irmãos, eu quero deixar algumas perguntas para a nossa reflexão. A primeira delas é, no que se refere às coisas materiais, você tem as prioridades corretas? Você ficaria satisfeito com o essencial ou você tem desejado muito mais do que isso? Segunda pergunta, você está distraído a ponto de não ver o cuidado de Deus com a sua vida? Meus queridos, que Deus nos ajude a nos contentar com o essencial, de modo nós estarmos livres dessa busca ansiosa que o mundo tem pelas coisas que eles tanto amam, coisas materiais, além daquilo que é essencial, e por isso perdem de vista que Deus cuida de nós. Meus queridos, foque nesse cuidado de Deus, veja Deus abençoando a sua vida, não permita que nada o distraia de ver o amor e o cuidado que Ele tem com você. E desfrute assim da paz de Deus, tranquilizando o seu coração no meio das dificuldades. Que Deus o abençoe e até a próxima.